te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia, começando mais um Café e Comunhão, hoje, quarta-feira, 26 de abril, aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para darmos início à nossa leitura e reflexão, hoje no Salmo de número 112. Salmo de número 112. Não se esqueçam, convide irmãos e amigos para participarem conosco. Compartilhem, esse tempo juntos, para que possamos todos refletir, ler, pensar, meditar nessa palavra que é tão preciosa, ok? Então dê o seu like, compartilhe, não deixe de participar. Já damos início então à nossa reflexão. Versículo para o seu coração nessa manhã. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Que hoje você possa colocar toda a sua confiança na gloriosa e bendita pessoa do nosso Deus. Então a nossa meditação nessa manhã. Salmo de número 112. Muito bem, meus queridos. No Salmo 112, o salmista dá prosseguimento ao último verso do capítulo anterior. A gente pode até, se quiser, dar uma olhadinha aqui no último verso do capítulo anterior, onde ele diz lá o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, todos que obedecem os seus mandamentos mostram bom senso, louvem-no para sempre. E aí então ele dá continuidade a esse verso do capítulo anterior, falando justamente sobre louvar ao Senhor. Nós já vamos ver isso já. Ele fala sobre a felicidade dos que temem a Deus. Embora haja um ensino errôneo sobre a prosperidade,
há também um ensino correto, um ensino certo, e a Bíblia fala muito a respeito desse assunto. O problema é que muitas vezes, e na maioria das vezes, é um assunto que é distorcido, né, por muitos líderes religiosos. Na verdade, é praticamente impossível você servir a Deus, né, e não prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos da vida. E é exatamente o que o Salmo 112 nos mostra. O salmista diz que não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. Então, aquele que teme, aquele que serve ao Senhor, nada tem a temer, né? E uma das grandes bênçãos de nosso relacionamento com Deus é justamente a paz que Ele pode nos conceder. O mundo está envolto, né? O mundo jaz em más notícias. São notícias de morte, de guerras, de assaltos, distorções na sexualidade, adultério, divórcio, enfim, tantas más notícias que nós temos, então, no nosso dia a dia. Estamos envolvidos constantemente nessas más notícias e basta, né, nós olharmos para os noticiários, para as mídias, para os jornais, para o que for, e nós vamos, então, observar isso de uma forma muito clara. Então, o que nós vemos, então, que o Espírito Santo mantém paz ao nosso coração, né? Mantém a paz no coração daqueles que temem ao Senhor. Então, os que temem ao Senhor conseguem, em meio a esse caos, ter paz nos seus corações. Então, apenas esta dádiva já é motivo de grande alegria de estar na presença do Senhor e de servir ao Senhor. Então, é muito importante nós observarmos essas grandes verdades. O texto que nós temos do Salmo 112, ele está inserido no contexto de Esdras capítulo 6, onde é celebrada a Páscoa dos que voltaram do exílio babilônico. Então, muitos não conheciam, outros faziam muito tempo que não praticavam, não celebravam a Páscoa, e agora têm a felicidade, a bênção de poder participar desse momento tão feliz. E é nesse contexto que o Salmo 112, então, ele é escrito, ok? Então, ele começa dizendo justamente sobre a felicidade daquele que serve ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Vimos, então, que o final do capítulo 111 fala sobre louvemos, né, ao Senhor para sempre. E aqui ele começa o texto com louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Então, aquele que serve ao Senhor tem prazer em obedecer. O segredo e a fonte de toda a verdadeira felicidade, de toda a verdadeira prosperidade, é o temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E esse amor conduz à obediência completa e prazerosa aos mandamentos de Deus, né? Então, esses mandamentos não serão pesados, pelo contrário, serão mandamentos dos quais teremos prazer em segui-los e obedecê-los, tá? Mas ele continua falando no próximo versículo, no versículo 2, o seguinte: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Então, o louvor dos que realmente louvam ao Senhor não pode se dar por satisfeito até preencher todo o tempo, todo o espaço. Então ele diz que uma geração inteira será abençoada. Está falando sobre todo o tempo, sobre todo o espaço, sobre todas as pessoas. Uma geração inteira. Então ele usa essa forma exagerada, né, na sua escrita, justamente para poder demonstrar que em todo o tempo, em todas as situações, em qualquer geração, aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos e serão abençoados. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre, né? Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Então, suas boas ações permanecerão para sempre. Então, o caráter de uma pessoa boa é um reflexo do caráter de Deus. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro desse mundo que nós podemos levar para o futuro. Todas as demais coisas ficarão por aqui.
Mas esse caráter, né, forjado, esse caráter manifesto, como o caráter do Senhor nosso Deus, como o caráter do Senhor Jesus, isso será levado para a eternidade. Ok? A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Né? Então o Senhor é a luz que surge nas trevas, que surge na escuridão, aos que são sinceros para com Ele. Para esses ele se faz o sol da justiça. Ele é gracioso e ele é compassivo, misericordioso, ele é íntegro. Então o justo reflete os atributos de Deus. Aquele que serve a Deus se torna mais parecido com ele a cada dia e por isso manifesta justamente essa figura do próprio Deus. Ele se torna participante da natureza divina e, portanto, reflete justamente toda essa graça do Senhor àqueles que o rodeiam. Então, podemos brilhar na escuridão e lá na frente, né, nos evangelhos vai ser dito que nós devemos ser a luz do mundo. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Né? Esta é a verdadeira riqueza e o uso da riqueza da maneira correta. Ele diz que feliz é o que empresta e empresta com generosidade. Né? Então as coisas não estão indo mal para aquele homem, mas bem por causa da sua compaixão por alguém necessitado. Né? Então o fato de auxiliar e de abençoar os outros, ele também acaba sendo abençoado, né, pelo próprio Deus, que lhe dará tudo aquilo que ele precisa. E isso é importante, né? Uma ação conduzindo a outras ações extremamente abençoadoras. Nós vemos nos nossos dias, principalmente em propagandas aí, né, para tentar despertar o ser humano, dizendo que generosidade acaba produzindo generosidade, né? Boas ações acabam produzindo boas ações de outras pessoas, que vão então refletir e que vão repassar essas boas ações. Então, o nosso Deus, ele é gracioso, né? E ele demonstra isso pelo fato de que realmente ele abençoa e supre cada uma das suas necessidades, das minhas necessidades. E ele fala que é precioso quando nós podemos ajudar o nosso próximo, né? Emprestando a ele aquilo que nós podemos emprestar, ajudando então aquele que nada tem. Então ele prova assim que ama o seu próximo, porque ele ajuda, porque ele empresta, porque ele ergue. Então isso é muito importante, né? E conduz os seus negócios honestamente. Então o Senhor, ele abençoa a vida desses que conduzem os seus passos, os seus dias na direção de olhar para aqueles que estão mais necessitados e buscando também suprir as suas necessidades. Então, aquele que serve ao Senhor conhece a lei porque se deleita nos mandamentos de Deus, né? E conhece a lei, conhece a palavra e quer andar e obedecer a palavra, porque justamente tem prazer, né, em obedecer aos mandamentos do Senhor. E como resultado, ele age de acordo com quem Deus é, como Deus age. Ele conduz aqui, diz a sua palavra, né, o Salmo 112:5, os seus negócios honestamente, porque ele sabe que o Senhor assim é. Ele é totalmente justo, totalmente honesto, íntegro. Então, a pessoa boa manifesta bom juízo. O seu senso comum é santificado pela presença do Senhor na sua vida. E dessa forma, né, realmente tudo que ele faz abençoa e também prospera. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. O bom nome de uma pessoa é sempre abençoado e sempre lembrado. E nós vemos isso olhando para a própria palavra e para o passado, o nome de muitas pessoas que já se foram, já partiram desse mundo há muito tempo, mas os seus nomes ainda são lembrados. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Então, a pessoa justa tem boa consciência e tem uma confiança tranquila, silenciosa na presença de Deus, porque ele confia. Não é como uma pessoa ímpia, torturado continuamente por pressentimentos, né, de desgraça, de miséria, de coisas ruins. Aquele que serve ao Senhor, que ama o Senhor, confia nele e é plenamente cuidado por ele. Tá?
O versículo 8 continua dizendo: é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Então o coração do justo é amparado por Deus e repousa sobre um firme alicerce de fé, né, em seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Por isso ele olha com triunfo para os seus inimigos, ele sabe que os seus inimigos serão derrotados. Pode ser que isso seja necessário travar uma batalha aí, pode ser que haja necessidade de tempo para que isso aconteça, mas certo é de que então haverá triunfo sobre todos os inimigos, porque o Senhor está conosco. Compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Então, o Filho de Deus é liberal, ele é generoso e compartilha com os necessitados aquilo que possui. Diz aqui, compartilha generosamente. Então, devido ao seu trato generoso, ele está em constante crescimento. Né? E o Senhor diz que realmente ele abençoa aqueles que abençoam outros. Tá? A sua palavra, o Novo Testamento diz que dá e se lhe há dado. Né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, isso é prosperidade, isso é o agir de Deus. Isso é a forma como Deus age através da sua e da minha vida. Através de estarmos, então, compartilhando generosamente aquilo que temos com outras pessoas. Não vai nos faltar, pelo contrário, haverá abundância. É essa a promessa do Senhor. E o versículo 10, ele continua dizendo: o perverso verá isso e ficará furioso. Né? Porque o perverso, então, vai ver a sua prosperidade, vai ver a sua bênção, vai ver a boa mão do Senhor dirigindo e guiando a sua vida, enquanto ele, que é ímpio, que rejeita o Senhor, que rejeita a sua palavra e que tenta levar vantagem em tudo, né? Vai ficar para trás e não levará vantagem em tudo como ele pensa, porque ele sempre vai encontrar alguém mais esperto do que ele. Tá? Então ele diz aqui claramente que essas pessoas, além de ficarem furiosas, eles vão desaparecer. Então o pecador morre como uma pessoa desiludida e o seu fim é destruição, e nada sobra, nada resta, nada fica, nem mesmo a sua memória. Ok? Muito bem, esse é o Salmo 112 e nós falamos ontem que ele faz parte de uma trilogia, Salmo 111, 112 e 113, onde então somos convidados a louvar ao Senhor por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Então o Salmo de hoje apresenta o cristão piedoso como aquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, tem alegria, tem satisfação em cumprir os seus mandamentos. Nele encontramos então um pequeno resumo do sermão de Cristo, né? E completa toda a harmonia com as palavras também do sábio Salomão, que diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Esse então é o resumo de toda a história, de toda a vida do homem, né? Temer e servir ao Senhor. Então é uma ligação direta com as palavras dos mensageiros então dos últimos dias, né? Que a palavra do Senhor deixa claro para nós: temei a Deus e dar-lhe glória. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você vai ter vários textos, vários versículos falando sobre essa perseverança, essa confiança, sobre o fato de podermos dar glória ao Senhor, glorificar, exaltar, adorar o seu nome, né? De podermos então guardar os seus mandamentos e com isso seremos prósperos, seremos abençoados e abençoadores na vida de tantas pessoas. Então é isso que o Salmo nos apresenta, para que nós possamos então, em olhando para isso, para essas palavras, trazer para o nosso viver diário esse estilo de vida, de forma então que o Senhor seja glorificado e as pessoas ao nosso redor sejam extremamente abençoadas. Tá? Que você, nós possamos ser um canal de bênção na vida daqueles que estão próximos a nós e mesmo aqueles que estão distantes de nós. Hoje, através dos meios de comunicação, da internet, nós podemos chegar bem longe. Você, com essa palavra que está ouvindo nessa manhã, pode levar essa palavra bem longe para muitas pessoas. Basta você compartilhar, você clicar aí, você dar o seu like, né? Você então ser um instrumento,
ser um canal, um meio pelo qual essa palavra possa chegar, então, a muitas outras pessoas. Nós vamos, então, multiplicando essa palavra, se cada um de nós fizermos um pouquinho e compartilharmos com outras pessoas, isso será uma grande multiplicação e chegará em lugares que talvez a gente nem imagine, tá? E com certeza a palavra que não volta vazia transformará e abençoará a vida de muitos. Então que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações, que tenhamos uma boa quarta-feira dirigida e orientada pelo Senhor, que possamos adorá-lo, que possamos servi-lo, que possamos ter prazer, né, em obedecer aos seus mandamentos e à sua palavra, para que haja na nossa vida prosperidade e bênção, não só para nós, mas para ser compartilhada com os que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus abençoe, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre cada um daqueles que estão ouvindo, ouvirão essa palavra, e que essa palavra possa chegar, a Deus, a muitos corações, e que eles sejam consolados, motivados, transformados pelo poder da tua palavra. Dá-nos firmeza, ó Deus, dá-nos realmente tudo aquilo que nós precisamos para poder permanecer de pé, servindo ao Senhor sempre com alegria e levando a Deus, influenciando vidas através da bendita palavra do Senhor. Assim pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez, e lendo dessa vez o Salmo de número 113. Tá? Salmo de número 113. Se Deus permitir, amanhã, quinta-feira, estaremos juntos. Tá? Então não se esqueça, compartilhe, seja um instrumento de Deus para que essa palavra chegue a muitos e muitos corações. Tá bom? Um forte abraço a vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até amanhã.